Senhoras e senhores, senhor presidente, esses dois projetos de leis que foram lidos e estão na pauta desse dia, são projetos que surgiram dentro do nosso mandato após várias escutas. O primeiro, ele versa sobre o abandono afetivo de pessoas idosas. Esse é um projeto que tem uma importância tão grande, sobretudo quando nós sabemos que nós ainda não temos o devido cuidado com os nossos idosos. Essa é uma realidade. As pessoas descartam o tempo todo aqueles ou aquelas que contribuíram durante todas as suas vidas por uma família, por um trabalho, por um órgão. Descartam porque não representam nada material. A pessoa idosa hoje, seja ela do sexo feminino, que ainda é mais grave, ou masculino, são tratados, inclusive pelos seus parentes, de forma descartáveis. Principalmente idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade. O nosso intuito, após oitivas, após diversas conversas, é trazer para a Secretaria, para a Prefeitura do Recife, para a cidade do Recife, uma campanha que versava sobre o combate ao abandono afetivo dos idosos no calendário de eventos do município do Recife. Passa-se pelas comissões e o que nós temos dentro dessa campanha, e que, na minha opinião, é o que tem de mais importante, são as ações que deverão ser feitas durante essa semana. Então, nós temos aqui no artigo 2º a campanha que trata dessa pauta importante, que é o abandono afetivo de pessoas idosas, pontos que deverão ser abordados. Por exemplo, promoção de atividades educativas sobre a importância do afeto, do cuidado, do respeito com as pessoas idosas, abordando, inclusive, o quanto dói, o quanto machuca, não é, esse abandono afetivo, principalmente quando se tem vínculos com familiares, distribuição de materiais informativos sobre os direitos das pessoas idosas, realização de palestras em escolas, unidades de saúde, promoção de debates públicos, campanhas em mídias sociais e locais. Aí eu pergunto, tirando essas ações, doutor Tadeu Calheiros, qual é a eficácia de uma lei? Criar apenas uma semana. Não tem mais nenhum sentido. Mas foi isso que foi feito na relatoria. As ações que instituiria essa semana foram retiradas do projeto. Eu tenho uma dificuldade imensa de entender, quando a gente fala de quais são as ações, o que é que pode os vereadores ou não. Já participei de diversas formações e concordo com outros vereadores que já disseram aqui nesse microfone que isso aqui não é colocar atribuições para o executivo. Isso aqui é dizer que para instituir uma semana, a gente precisa dizer quais as ações serão feitas. Quais são os custos que isso aqui trarão? Fortunas? Será que o que a gente já tem, por exemplo, dentro da Secretaria de Assistência Social, não dá para fazer isso aqui? Ou na Secretaria de Educação? Então, fere de morte um projeto que tem uma importância muito grande. Fere de morte. Torna ele praticamente ineficaz. É mais uma lei morta. Cria a semana, importante, porém não traz ações. Vamos para o outro projeto, que também versa sobre uma matéria muito importante, que é a campanha Não Esqueça. Olhe de novo, criança no carro. Gente, pelo amor de Deus, quais dos senhores aqui já não se depararam com matérias no Brasil inteiro, versando sobre crianças mortas dentro do carro? E é porque a família é ruim? É porque o cuidador... Não, gente. É porque nós estamos vivendo num mundo automatizado, onde a gente esquece, porque a gente está imbuído dentro de uma rotina má e perversa, que a gente tem que trabalhar para dar conta de inúmeras coisas. Inclusive, para nós mulheres, é quase que uma tortura acordar às 5 da manhã, terminar o dia às 23 horas, colocando as crianças para dormir.
E essa rotina, misturada com o uso de eletrônicos, com o descaso, muitas vezes, do companheiro que não ajuda, essa também é uma realidade, principalmente para as mães solos, torna-nos, às vezes, reféns de ações como essa. Esquece-se a criança no carro, a criança morre. Sabe o que acontece com essa mulher? Ela morre junto. Matéria recente disse que uma avó esqueceu. Qual o ser humano que vai dizer que a avó esqueceu porque quis? Não, não esqueceu porque quis, não, minha gente. A perversidade do ser humano, ela é até bem grande, mas não quando se trata de uma criança que está dentro de um carro. Eu ouço com atenção o vereador Felipe Alecrim, que eu já estou emocionada. Vereadora Ana Lúcia, eu quero parabenizar Vossa Excelência, 2 importantes projetos, e quero chamar a atenção dessa casa e dos vereadores. Inclusive, agora há pouco, o STF legislando tira a autoridade, diminui o poder das casas legislativas. A senhora deve ter acompanhado, inclusive, que agora já não é mais prerrogativa nossa ter que aprovar as contas do poder executivo. Às vezes eu fico pensando o que a gente está fazendo aqui no poder legislativo. Por que eu digo isso? Eu tive um projeto chamado Entrega Legal, que a gente teve que modificar e articular com a prefeitura para ser aprovado. Um projeto que salva vidas, como esses projetos que a senhora está pautando no dia de hoje. Projetos que salvam vidas. A gente, além da preocupação de articular para um projeto que faz a diferença na vida das pessoas, a gente tem que se preocupar com a atuação desse poder legislativo. Por que eu digo isso? Porque se você utilizar na matéria, obriga a prefeitura a realizar tal ação, aí a própria Comissão de Constituição e Justiça diz que é inconstitucional. E quando chega na prefeitura, se passar por essa comissão, a prefeitura simplesmente veta o projeto. Então o que a gente está fazendo aqui? Nós somos meramente carimbadores de proposição, e essas proposições são os requerimentos. Porque, veja, se a gente solicitar uma alteração de nome de rua, vai ter que alterar a placa da rua, gera despesa para o Poder Executivo. Então a gente para de legislar. O que acontece é que tem jurisprudência, já tem inclusive várias matérias que já foram discutidas, mostrando que sim, nós podemos gerar despesa, desde que seja estabelecido como, de onde essas despesas vão ser tiradas, vão ser aplicados aqueles recursos. Então não pode aqui, nessa Câmara Municipal, a gente ser seletivo com esses projetos, porque é o mesmo presidente da Comissão de Legislação e Justiça aprovou um projeto e o prefeito aprovou também um projeto, por exemplo, de reconhecimento facial nos estádios. Isso gera despesa até para o ente privado. Aí, matérias que são absurdas podem ser aprovadas porque o colega do prefeito que está requisitando não pode essa casa continuar caminhando dessa forma. Então a senhora conta conosco, porque senão o seu projeto de lei ele fica inócuo, não serve para nada e a gente não está fazendo nada aqui. É um absurdo. Essa casa precisa se unir em torno desse debate, porque não dá para a gente não fazer nada aqui nessa Câmara Municipal. Aprovar um projeto que não tem serventia nenhum, projeto que salva vidas, é um absurdo, vereadora. A gente precisa se unir urgente, montar uma comissão, ampliar esse debate, para a gente poder restabelecer aquilo que o Poder Legislativo é chamado a fazer, que é legislar. Era isso que eu tinha a dizer, vereador, e parabenizo mais uma vez, Vossa Excelência. Obrigado, vereador Felipe Alecrim. Incorporo a vossa parte. Vereadores, eu estou falando de um projeto que versa sobre uma campanha. Olhe de novo, criança no carro. O bojo mais importante, os tópicos mais importantes desse projeto tem a ver com as ações. Está aqui, no artigo 3º, as atividades da campanha que se referem no artigo 1º incluirão, entre outras iniciativas, distribuição de materiais informativos sobre os riscos e as formas de prevenção, realização de palestras para os pais responsáveis, educadores, motoristas, divulgação de anúncios e campanhas de conscientização nos meios de comunicação e redes sociais, promoção de atividades educativas nas escolas, praças, espaços públicos. A campanha, não esqueça, olhe de novo, criança no carro, deverá reforçar a importância. Eu pergunto,
Essa mesma semana eu celebrei aqui, acho que hoje, o projeto de lei sancionado pelo prefeito João Campos, que versa sobre a instituição de uma campanha, uma semana de enfrentamento à violência política. Essa mesma campanha traz ações, está sancionada na íntegra, com todas as ações, todas, está aqui. Palestras, debates, seminários. Vai trazer compromisso financeiro? Vai. E campanhas é para ter compromisso financeiro. É para ter orçamento. O prefeito sancionou. Mas por que a gente está dizendo aqui na casa, entre nós, o que pode e o que não pode? Numa palestra. Por que critério serviu para esse, não serviu para esse? Eu encerro meu discurso pedindo destaque nas duas emendas. Voto aos meus colegas, não à emenda, sim ao projeto de lei. Muito obrigada.